demora um pouquinho mais, me perdoe. Imagina, problema nenhum. Legal. Deixa eu ver se eu consigo. Já justificamos a ausência do Lanhas? Ah, sim. Não, ainda não falamos do assunto. Quer falar, Thelma? Não, então, hoje o nosso professor de literatura está ausente porque se casou semana passada, então está aí curtindo a lua de mel, tá bom, gente? Então, só para justificar a ausência do Lanhas hoje. Poxa, combina tanto com a lua de mel, uma conversa sobre... Também acho, uma boa leitura. A gente teve que proibir o Lanhas de vir hoje, senão ele... Exatamente, ele queria. Bom, Paulo. Vamos lá? Palavra, tá bom? Vamos lá. Thelma, muito obrigado. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso clube de leitura Eliezer Max. É uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado. Queria aproveitar também para pedir aí desculpas pela minha ausência no último encontro, tive um problema pessoal, não pude vir. Mas estou aqui de volta e hoje a gente tem um encontro diferente, um encontro especial, porque a gente vai falar de livros que fogem um pouquinho do padrão aí que a gente tem abordado. Amanhã é Dia das Crianças, né? É uma data em que esse tema da literatura infantil aparece muitas vezes, inclusive na edição da 451 de outubro, que eu queria mostrar para vocês em primeira mão aqui, que a gente está falando da Anne Frank. Então é um tema que também tem interesse aqui para os nossos leitores, né? A gente tem 3 textos sobre ela, um deles é sobre o filme, que acabou de sair, ainda não saiu no Brasil, mas no Hemisfério Norte está passando uma animação incrível da Anne Frank. Tem também um texto da Conceição Evaristo, a grande escritora mineira, que compara um pouco a situação da Anne Frank com as garotas negras brasileiras, né? Então é um texto muito legal. E a gente vai falar de livros, então, um livro infantil e um livro juvenil. E tivemos aqui, temos a honra de receber um convidado da casa, na verdade, mas que é um grande autor brasileiro também, como outros que a gente chamou aqui, o Mauro Ventura. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Então, Mauro, já não era de hoje que a gente queria te chamar, e aí, enfim, como você aqui está acompanhando os nossos encontros e tal, a gente resolveu te passar essa batata quente de tratar de um livro infantil, de um livro juvenil. Queria saber da sua, enfim, a primeira impressão a quente aí da leitura. Você quer abrir aí, fazendo um comentário inicial? Sim, acho que pode ser. Quer dizer, Paulo, quando você me convidou para participar dessa edição do clube, eu tenho que confessar que eu fiquei ao mesmo tempo que lisonjeado, eu fiquei meio receoso, primeiro porque a escola dos meus filhos, excelente escola, aliás, eu não queria fazer feio, né, pagar mico, como eles dizem. Mas, em segundo lugar, porque eu tenho acompanhado algumas das edições e são muito enriquecedoras, as participações são brilhantes, eu fico assim, aprendo muito. Aí eu falei, nossa... Então eu resolvi fazer o dever de casa. A primeira coisa que eu fiz depois que eu li o livro do Amos Oz foi ligar para a tradutora, a Tova Sender, que é uma excelente tradutora, já traduziu dezenas não digo, mas vários autores israelenses, e, aliás, trabalhou 43 anos no Eliezer, e a gente trocou algumas impressões, que eu queria fazer um brainstorm com ela, para tentar encontrar algumas leituras, algumas interpretações para esse livro. E foi muito bom esse papo com ela, porque, na verdade, o escritor escreve a obra e cada um interpreta a sua maneira. A obra ganha uma vida própria e quem lê, quiser, faz a sua interpretação. E eu, quando terminei a leitura, eu fiz várias viagens, como vocês também devem ter feito. Eu comecei a misturar Caverna de Platão com Gênesis, João e Maria, Mágico de Oz, uma mistura e tanto, né? Porque ele tem muitas camadas de leitura, as óbvias, né? Ecológica, existencial, comportamental, não é explicitamente político nem social como outros dele, né? Não é realista, mas quem quiser pode encontrar algum ponto de contato, né, com a situação atual, histórica.
E aí a gente tentou encontrar pistas que levassem a entender por que ele fez esse livro que é tão diferente dos outros livros. Eu não sou especialista em Amos Oz, longe disso, mas evidentemente que dá para perceber que é um livro diferente, né, dentro do conjunto da obra dele. E a Tova também se perguntou isso, e ele falou muito pouco sobre esse livro. Ele tem muito pouca explicação do Amos Oz sobre esse livro. E ela me disse que tentou entender assim, que angústia levou o Oz a escrever esse livro. Porque o que ele disse é que ele define esse livro como uma fábula para todas as idades e que se baseou em contos de fadas contados por sua mãe. Isso é o pouco que se sabe. E aí a Tova disse que leu em algum lugar que ele se inspirou numa canção de ninar que a mãe contava. Eu procurei um pouco mais e vi que isso, na verdade, é um poema de um autor chamado, eu não sei se pronuncia-se assim, Itzik Manger. Não sei se vocês conhecem, é um poema que em inglês ele é escrito em Yiddish, mas ele em inglês se chama There is a Tree That Stands. Esse poema fala de uma árvore cheia de pássaros e que, de repente, os pássaros vão todos embora, somem, e a árvore se torna sozinha e solitária. E essa criança, e aí uma criança, fica com muita pena dessa árvore, e aí ela quer virar um pássaro para poder cantar para a árvore e confortar essa árvore. Mas aí a mãe da criança, super protetora, mãe judia, super protetora, preocupada com o frio, começa a encher o filho de roupas. Não, tudo bem, mas bota uma galocha, bota um casaco, bota um agasalho, bota... enfim, vai colocando... Isso, na verdade, é uma estratégia da mãe, porque aí, na hora que o menino quer se transformar em pássaro, abrir as asas, ele não consegue, porque está muito por causa do peso. E ele mesmo, o menino fala, né, no poema, que a mãe não o deixa ser o pássaro que ele quer ser. Que é uma coisa que aparece, né, no nosso dia a dia, essa coisa de você querer alçar voos, você querer crescer e você tem que enfrentar os limites. Aqui mesmo em casa, quando o meu filho às vezes quer fazer uma estripulia, a minha mulher diz assim, não. E aí eu brinco com ele, mamãe cortou suas asinhas. Então a gente tem muito essa metáfora, né, de cortar as asas. E isso é muito explícito no livro e que pode ter influenciado essa ideia dele de todos os animais terem sumido, porque na página 19 ele escreve assim, que as crianças iam todas as manhãs à escola. Depois do meio-dia, brincavam nos terrenos baldios, perambulando pelos estábulos e galinheiros abandonados, escalando os pombais isolados ou os galhos das árvores onde nenhum pássaro fazia ninho. Então, essa questão está presente no livro, que poderia ter inspirado ele a fazer essa aldeia sem os animais, né? E o abandono e a solidão, que estão no poema, também estão presentes no livro. Se você olhar, isso é um tema que tá ali, né? Isso tem a ver até com a própria história do Oz, né? Que ele ficou com essa sensação de abandono após o trauma, né, do suicídio da mãe, e que ele olhou isso como uma rejeição, né, o que eu fiz de errado. E a rejeição também, aliás, é um tema que está muito presente no livro, né? E o próprio Oz faz esse deslocamento, ele sai de casa, vai para o kibbutz, né, onde ele procura um lugar onde se sinta acolhido, onde ele se sinta pertencente, e o personagem, né, do demônio da montanha também faz esse caminho, né? O próprio Nimi também, que é o menino, o potro, né, o menino que sofre da doença do relincho, também faz essa migração, né? É Neri que fala, Paulo, o personagem do demônio da montanha, né? O Neri, acho que a pronúncia é essa. O Neri tem um trecho no livro que ele fala assim, quando eu tinha 10 anos e meio, mais ou menos, tem um texto que diz, quando ele tinha 10 anos e meio, ele desistiu da companhia das crianças da sua idade e dos adultos, e aí acabou indo embora, e até os pais desistiram dele. Então existe essa sensação de rejeição, de abandono, que permeia o livro todo, né? E, evidentemente, o do bullying, que é um tema muito presente no livro, e essa ausência, essa relação da ausência, tá, sem querer fazer o jogo de palavras, está muito presente, né, nessa obra, né?
Uma das poucas vezes, acho que na única entrevista que o Oz deu sobre esse livro, ele fala que essa é uma história que mostra o que acontece quando, por exemplo, falta amor a uma família, né? E essa ausência também está em vários momentos, né, do livro. Tem um momento em que o Nimi, vocês lembram, né? O Nimi é um menino que sofre bullying, é rejeitado e cria essa, enfim, falseia, né, uma doença do relincho, e para ficar, se isolar e não ser mais, poder ser feliz, né? E o Merri, eles conversam, né, que os dois, às vezes, eles, mesmo isolados lá no bosque, eles voltam para a aldeia, porque é muito agradável você ouvir das cortinas a história de um pai que lê para a filha, ou uma mãe sentada na beira da cama do filho pequeno, cantando uma canção de ninar que, de repente, toca o velho coração. Porque eu tenho um pouco de inveja de tudo que eu nunca tive, do que jamais terei. Quer dizer, tem um pouco do Oz nisso, né, dessa relação dele com a mãe, né? Enfim, tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente pode ir tabelando, mas, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção nesse livro é que eu fiquei me perguntando, volta e meia, o Oz, ele fala do Mate. Vocês lembram quem é o Mate, né? Mate é um menino que, junto com a Maia, são os dois únicos meninos que desafiam as proibições e resolvem partir em busca da verdade. O Mate, ele, quando chega, eu não estou dando nenhum spoiler, porque eu imagino que todo mundo aqui leu o livro, então acho que eu posso falar do fim, do meio, indistintamente. Mas tem um momento que, quando o Mate chega no jardim, ou seja, quando ele chega no terreno lá do Merri, quando ele alcança lá, ultrapassa o bosque e chega no jardim, ele, em vários momentos, ele diz assim, ele tem uma sensação de déjà vu, de familiaridade estranha e misteriosa. Ele fala toda hora assim, eu acho que eu já estive aqui, eu acho que eu já vim aqui, eu acho que... E aí, ele não explica isso. O livro termina sem essa explicação, né? Não que você precise encontrar uma resposta para tudo, mas isso fica em aberto. Assim como o final do livro fica em aberto, isso fica em aberto. Que familiaridade o Mate tem com esse lugar? Isso não é explicado. E eu comentei isso com a Tova, que eu senti falta um pouco dessa explicação de por que o menino, o Mate, sente essa falta. E ela, na mesma hora, ela veio a cabeça dela e falou, será que não é uma referência ao útero materno? Mais uma vez, volta à relação mãe e filho. E aí, eu, relendo o livro, eu vi que tem um trecho que fala assim, que o Mate, né, que, citando o Mate, fala assim, uma profunda e suave calma encheu o peito de Mate, uma calma da qual não tinha lembrança em toda a sua vida, a não ser, talvez, na memória oculta e obscura. Memória que continha o sossego de um bebê de fraldas saciado, com os olhos fechados, envolvido em doçura, adormecendo junto ao peito da mãe, enquanto ela murmurava com sua voz quente uma canção de ninar. Será que estive aqui alguma vez, logo depois que nasci, ou terá sido antes? Terá sido antes, né, no útero materno. Enfim, então acho que tem muito que a gente pode falar aqui, a gente pode falar dos párias do livro, a gente pode falar do bullying, da mensagem ecológica, da repressão, do trauma, enfim. Eu não sei se vocês querem agora perguntar ou eu posso continuar, porque tem muita coisa. Eu resolvi anotar umas coisas, anotei 11 páginas, então eu acho que vocês têm que me cortar as asinhas, porque senão eu vou embora. Isso é dever de casa mesmo, né? Pena que o Lanhas não está aqui para não dar uma nota para você fazer, né? Não, porque eu anotei coisas sobre os párias, coisas sobre bullying, coisas sobre ecologia, coisas sobre o estilo do livro, coisas sobre várias mensagens, coisas sobre o final em aberto, coisas sobre o bosque e o rio, que são muito presentes no livro, que são duas metáforas importantes, de modo geral, na literatura, enfim. Maravilha, acho que você já trouxe chaves de leitura bem interessantes, porque realmente o registro é o da fábula, o da canção de ninar mesmo, né? Tem algo disso, de colo, né? Assim,
um Amos Oz um pouco diferente do que a gente conhece, como você falou. Paulinho, você quer falar? Você quer fazer algum comentário? Já temos alguém pedindo a palavra, se não me engano. Eu vi alguém... É o Dorfman, Megali Dorfman levantou a mão. Agora a Luísa também, minha mãe, no caso, levantou a mão. Veja só. Quer falar? Depois eu comento? Não, então deixa eu fazer só um comentário para agregar aqui. O Mauro tá falando. Na verdade, o Mauro trouxe muitos caminhos aí que a gente pode, dentro desse bosque, né, que o Amos Oz coloca. Eu só queria fazer, assim, uma menção também, que eu acho que tem um tema que é muito forte desse livro, eu já escutei algumas pessoas falando sobre isso, e quando eu encontro o livro, isso fica muito, muito forte para mim, assim, que são mensagens, ele parece que ele caminha com a Bíblia hebraica do lado, assim, né? O Amos Oz, ele é um estudioso também, um conhecedor da Torá, do Tanar, né, da Bíblia hebraica, e eu acho que esse livro ele traz, assim, eu estava relendo ele e eu encontro assim umas referências muito fortes, né, de alguns trechos, assim. Eu queria só trazer alguns, assim, claro que enfim, são minhas percepções, assim, pode ser que não faça sentido, enfim, mas tem alguns momentos que ele, assim, primeiro, a própria descrição de um lugar sem esses animais, né, na ausência desses animais, parece uma história anti-Noé, né, assim, uma história que é exatamente o oposto da história de Noé. Os animais foram embora e ficaram os humanos. E, na verdade, quando a gente vai ver no bosque está ali, né, o Neri, enfim, com todos esses animais, né, nesse lugar encantado, eles estão vivos, eles permanecem ali, eles continuam. E tem um momento do livro que eu não sei se eu vou conseguir, eu fiz umas anotações, mas não tantas, né, Mauro, mas que ele fala, inclusive, de uma... sim, na página 47, ele está falando... Deixa eu retomar aqui com vocês para ler uma precisão. Ele diz assim... Logo disse Mate, quem debocha dos outros passageiros, na realidade, é um bobo que está no mesmo barco. E não existe nenhum outro barco. Ele está falando desse deboche que existe, né, daqueles que não acreditam nos animais, etc., na existência, ou, enfim, ridicularizam. E ele fala, e não existe nenhum outro barco. Então, acho que também, de alguma maneira, aqui... Esse barco, Paulo, não pode ser lido também como o planeta Terra? Exato. Uma mensagem ecológica, né, de que, olha, a gente não tem outro planeta, a gente tem que cuidar desse aqui mesmo. Né? Exatamente. Eu acho que a própria história de Noé, na verdade, é essa metáfora, né, de que existe... Esse é o barco que todo mundo que caminha a humanidade, né? Exatamente, Mas eu queria só acrescentar, assim, esse ponto, nesse começo de conversa. E também lembrar que a gente tem um outro livro, né, que a gente vai poder comentar ao longo desse encontro, né, que é Os Vizinhos, mas só fazer essa lembrança. Luísa, quer fazer um comentário? Nunca chamei você pelo nome. Você levantou a mão. Tinha alguém na minha frente. O Dorfman levantou a mão, mas eu acho que ele saiu, voltou, não sei se saiu. Magali Dorfman. Claramente está favorecendo a sua mãe nessa mediação, Paulinho. Eu sinto muito. Coisa horrorosa. Né? Nepotismo. Vamos lá, então, não sei se Dorfman ou Luísa. Luísa, por favor, fique à vontade. Seja bem-vinda e parabéns, enfim, pelo seu filho, desculpe. Obrigada. O Amos Oz é o autor israelense que eu mais gosto. Eu acho que um dia a gente devia discutir a Caixa Preta, que eu acho que é um primor de livro, né? É a cultura judaica toda naquele livro. Esse livro me deixou com muitas coisas. A questão dos animais eu também me remeteu a Noé. E o jardim é o paraíso, porque é muito perfeito. Ele encontra, inclusive, uma planta que tem gosto de carne, para que os animais não precisem se destruir, né?
Aí vem o lado negro da história, quer dizer, eu jamais daria esse livro para um filho pequeno meu para ler, porque eu achei extremamente assustador. Aí tem o lado feio da história, que ele diz que ele desce à cidade para destilar o ódio dele da comunidade que o expulsou. Quer dizer, o ódio, o paraíso não é perfeito, porque mantém uma pessoa com ódio dentro de si. Essa foi uma questão. E a outra questão assustadora para mim, que eu teve uma hora que eu fiquei meio angustiada, quando ele diz que os dois vão ficar lá. Que eu acho que isso é medo de mãe, você está entendendo, do filho. Mas é uma coisa aflitiva, né? A outra coisa também que eu achei interessante, que ele vem falando nesses livros que a gente vem lendo dele, é da necessidade das vilas e das comunidades e dos kibbutzim, de criarem metodologias de preservação muito, muito rústicas e muito difíceis. Por exemplo, você não vai até lá porque você vai pegar a doença do relincho, né, que eles falam para as crianças. Então, e no livro anterior a gente também viu isso, né, do kibutz, e no caso aqui é uma vila, não é um kibutz, eu acho que não é um kibutz, mas assim, de criar uma coisa de preservação que é sempre no medo do boi da cara preta, entendeu? Então, isso também é uma coisa muito interessante, não sei se é uma coisa daquela época ou se é uma coisa que ainda prevalece na sociedade, né? Quer dizer, eu até acho que algum resquício disso deve prevalecer. E assim, você imaginar um local sem animais é uma coisa muito árida, né? Muito dura. Então, e por outro lado, a curiosidade das crianças. Então, assim, foi um livro muito rico. Eu acho que tem tudo isso que vocês falaram, e eu acho que ainda tem mais coisas para a gente discutir. Era só isso. Luísa, isso que você falou do Henri, que é verdade, ele acaba se tornando um debochador também, ele vira vilão dos seus vilões, e a Maia confronta ele, inclusive, o tempo todo sobre isso, sobre essa escolha. Ela fala assim, o rapto dos animais, na minha opinião, foi um ato muito, muito, muito mais cruel do que o deboche que você sofreu. Quer dizer, que ele acaba se vingando, descendo para assustar os moradores, mas com isso ele está punindo também os inocentes, prejudicando todo mundo. E os descendentes, que são as crianças, acabam pagando o pato por alguma coisa que elas nem vivenciaram. Quer dizer, só que eu acho, assim, pelo pouco que eu conheço, que o Amos Oz, ele sempre prega uma solução de que o isolamento, a segregação, não é você não deve se segregar e isolar, pelo contrário, você deve integrar, né? Você deve, assim, ele defende o diálogo, ele assim, a importância de você construir relações, estabelecer pontes e vínculos, que a gente não pode viver sem o outro, né? Que você... Ele até falou nessa única entrevista que a floresta, né, é um lugar onde se percebe que não tolerar o outro é o início da destruição do homem. Ao mesmo tempo, onde se percebe que a vida sem o outro é muito ruim e muito triste. Então, essa opção do Henri, né, que a Maia questiona, ela cobra uma autocrítica dele, né? Será que ela fala assim, será que você nunca teve a curiosidade de tentar entender o que exatamente atraía sobre você todo o deboche deles? Você nos fez uma coisa terrível, levando embora todos os animais, levou até os animais que nunca tinham sofrido nenhuma crueldade. Quer dizer, essa intolerância de que ele foi vítima acaba virando intolerância também, né? Intolerância gerando intolerância. Então, eu acho que ele falou, Oz faz uma crítica a essa escolha do Henri, né? Porque o final, na verdade, tem gente que critica esse final de ter sido um final em aberto, né? Final ambíguo. Quer dizer, eles vão, os dois, né, a Maia e o Mate, eles vão, afinal de contas, guardar o segredo só para eles,
com medo de serem rejeitados também, né? Será que a pressão social vai ser mais forte? Porque no texto tem uma passagem que diz assim: quem acreditaria que Maia e Mate viram um peixinho vivo no rio? E que ainda quase ao mesmo tempo também ouviram sons de latidos distantes? E que ainda... quem não debocharia deles? Quer dizer, e o próprio Neri adverte, tomem muito cuidado, né, para que não se contaminem com a doença do desprezo e do deboche. Ao contrário, lentamente procurem curar seus amigos, para que pelo menos alguns deles... Né? Então você fica se perguntando, será que eles vão contar, né, será que eles não vão contar com medo de serem debochados, né, de serem maltratados? Ou será que eles não, que eles vão em frente e pouco a pouco, primeiro vão só contar para os outros párias, né, que depois a gente pode falar um pouco desses párias, ou não, né? Porque o Mate diz assim, amanhã, né? Termina assim, amanhã. Esse amanhã você pode ter um sentido negativo, no sentido de postergar. Não, amanhã... Ou pode ter uma coisa esperançosa. Não, amanhã mesmo, nós vamos fazer isso, né? Porque, não sei, você pode ler das duas maneiras. Ou que eles vão buscar essa integração de que o Oz tanto prega, de que você não deve segregar, ou ao contrário, de que eles vão ser vítimas também, não vão ter coragem de enfrentar a pressão social com medo. Né? Eu acho que eles vão, de alguma forma, pouco a pouco, contar para que outras pessoas comecem também porque eu acho que ele quer, no final das contas, que volte a situação, né, anterior. Né? Enfim, não sei. Mas a voz da razão ali é da menina. Isso também é muito legal, né? De ver que é a menina quem está com o pé no chão e diz, eu não vou contar para um, eu vou contar para todos, para muitos. Ele dá uma importância à menina no grupo, ela que chama a atenção dele, como se ela fosse mais madura do que os meninos e mais segura. O próprio Mate diz que ela tem muito mais coragem, que ela é a visão dele e da mulher também, né? Muito interessante isso. Tanto que ela é a única que defende o Nime quando eles estudam juntos, e ela está atrás da cadeira dele, e ela fala, olha, você pode até sonhar, mas não conta. Ela é a única que compreende um pouco mais, né? Então, é muito mais corajosa, realmente ela é a mais voluntariosa, enfim, mas é verdade. E é uma... Porque eu estava vendo essa coisa que o livro trata muito, né, do bullying, que é o seguinte, quer dizer, você... toda a sociedade elege aqueles, né, os transgressores, os desviantes, os que desafiam o senso comum, né, os desajustados, né, os que não se enquadram à norma, os que saem da inércia, né, porque aqueles que não se encaixam. Toda a sociedade tem aqueles que desafiam o status quo e que, de alguma forma, são segregados, são afastados, isolados, apartados da sociedade para não contaminar os outros, né? São os bodes expiatórios, né? Aqueles inimigos comuns que você cria, que a sociedade elege para se unir, né? Para manter a coesão social, ainda mais numa sociedade mais fechada, né? Como era essa aldeia. Tem um livro que eu li, estava lendo, né? Da Daniela Arbex, muito bom, chamado Holocausto Brasileiro, que fala sobre o maior, acho que era o maior hospital psiquiátrico brasileiro que tinha, que era a Colônia, onde morreram 60 mil pacientes. E você olha essa colônia, você tinha, evidentemente, as pessoas com um diagnóstico de doença mental ali. Mas quem era mandado para esse manicômio? Eram mandados homossexuais, prostitutas, epiléticos, mães solteiras, meninas problemáticas, meninas questionadoras, mulheres que engravidavam dos patrões, alcoólatras, moças que perderam a virgindade antes do casamento, mendigos, gente melancólica, gente muito tímida, todo mundo que não estava naquele padrão social. Até na época da ditadura militar, você teve preso político que foi internado em manicômio, não nesse. Mas foi uma maneira de excluir, né? de mandar para lá os párias. E nesse livro, que é interessante, é o seguinte, os párias são os únicos que são nomeados.
né? São os únicos que têm nome, que têm a profissão, porque quem são, né? E não por acaso são os párias, são exatamente aqueles que insistem em afirmar a existência dos animais. É a professora Emanuela que desenha, né, os animais e ensina os sons que os bichos faziam, e ela é ridicularizada, né, porque é solteirona, não arrumou marido, vive atrás de homem, não consegue. É o pescador, o Almon, né, que esculpe figuras de animais e distribui para as crianças, e ele tem um caderno de pensamento, ele fica assoviando para o cachorro dele que foi embora, fica falando com o espantalho, né? É a costureira, né, pobre, a Solina, e o marido Guinon, né, que também foi corajoso e foi atrás do rebanho dele na floresta, voltou, mas aí ele volta com uma doença do esquecimento que faz ele achar que é um cabrito. O próprio Nime, né, porque você se torna alvo de bullying, pode ser por comportamento, pode ser também pela aparência, porque o Nime, ele além de sonhar com animais, ele tem o nariz escorrendo, ele tem um olho lacrimejando, ele tem aqueles dentes separados, né, que vira as crianças chamam de poço de lixo, e ele ganha um apelido, Potro, porque a gente sabe, né, a gente está careca de saber que o apelido é uma forma, é muito duro, né, quando você é criança, ser alvo de apelido, né? Ainda mais de um apelido que é um animal, né? Que é uma forma de desumanizar. Exatamente. Isso que eu fiquei pensando também, Mauro, assim, desculpe te interromper, claro. Mas, por exemplo, nesse registro de fábula, né, meio mitológico mesmo, que ele adota, embora seja uma fábula moderna, que ele exatamente, ele deixa em aberto o final. A fábula, tradicionalmente, tem uma moral. Uma moral é muito E ele vai lá e a coisa, né? Então ele dá uma corrigida na coisa do gênero, mas em alguns dogmas do gênero, né? Mas talvez essa coisa dos animais, eu fico pensando, seja uma metáfora da própria humanidade, quer dizer assim, aqueles que não reconhecem, que não ouvem, são aqueles que perderam a capacidade de ter humanidade mesmo, né? Quer dizer, por isso que as crianças, você falou, ainda ouve o latido do cachorro, eles percebem que ainda está lá, né? Então estão naquele processo talvez de virar adulto e perder a capacidade de enxergar coisas que só os artistas, por exemplo, ou os loucos, os párias, as pessoas têm alegria. Você vê que um dos que são párias é o Denir, né? Que é o consertador de telhados, que ele sonha em trazer animais de outros lugares, e ele é um cara alegre, ele bebe, ele canta, né? O próprio Nime, ele era muito alegre, ele se divertia com qualquer coisa. Isso gera uma inveja, isso gera, né, assim como o casalzinho, o suposto casalzinho, né, da Mate e da Maia gera inveja, ele também gerava inveja porque era muito, muito brincalhão e feliz com tudo, né? Que porque o Mate e a Maia também viram dois esquisitos, né? A Maia é muito atrevida, é muito teimosa, questionadora, e numa sociedade assim, perguntar não é de bom tom, né? A Mafalda, por exemplo, a Mafalda pode ser vista como um inconveniente, né? A sociedade prefere dizer, todo mundo faz assim, não tem que... Aí, aqueles que perguntam por quê, mas por quê? É visto como um incômodo, né? E se a menina, né? Essa menina que interpela a todos, né? E tal, ela é... Exatamente. O próprio Nerri, que não explica muito bem por que ele se torna um pária, mas ele vira assim, chegou um retardado, ele é um pouco esquisito, e ele quer Não, mas isso é uma coisa que é uma categoria da história e da literatura também, que é o idiota da aldeia, né? Como se chamava antigamente, que até tem um pouquinho no outro livro da última sessão também. É o bobo, né, da corte. Engraçado que o kibbutz ele funciona como uma aldeia, né? Remontada, reconfigurada, tal. E aqui a gente está numa aldeia tradicional, mais europeia, mais do registro literário, e tem esses idiotas, né? Que eram essas pessoas que eram excluídas, na verdade, né? Mas que fazem, que querem se incluir, que nem que para isso elas precisem fazer o papel do bobo da corte. Para isso ela precise desempenhar esse papel, né? Sim. Mas o porquê que ele vira, né, esse personagem segregado, né,
Isso eu não falo. A única referência que fala assim, que ele era muito perguntador e ele cuidava de todos os animais. São as duas características. Não, ele é o artista, o escritor. Assim, até o próprio Sartre, né? Ele tem um livro que é uma biografia do Flaubert que chama O Idiota da Família. Ele chama o Flaubert de o Idiota da Família. Quer dizer, que é isso? Era o cara que é o escritor, era o cara que não ia entrar na ordem produtiva da família, na riqueza, ele era pelo contrário, ia se dedicar a coisas imaginárias. Exatamente. Né? É legal isso. Paulinho, quer falar? Não, um pouco nisso que vocês estão falando, também ele levanta a figura da professora, né? E eu fiquei pensando nisso também, né? Por que a professora tá incluída nisso? Assim? E me parece que, de alguma maneira, pelo menos essa professora, né? Porque a gente tem professores e professoras, mas a professora também, de alguma maneira, sustenta na sociedade um lugar da pergunta, né? Um lugar do questionamento, sim. E um lugar que a sociedade quer calar, né? Que a sociedade não quer mais que apareça, assim. E aí, até posso aproveitar essa deixa já, e metaforicamente aqui, convidar também a professora dessa turma, porque a gente trabalha o livro com o 6º ano do ensino fundamental, né? A minha mãe falou que nunca daria o livro para uma criança e tal, então estou fazendo uma reclamação pública para ela que ia me privar dessa leitura na minha infância. Então eu queria... A Eli está aqui, a Nina também estava por aqui. Legal. São 2 professores que trabalham com minha filha Alice trabalhou esse livro, está trabalhando esse livro, ela tem 11 anos, vai fazer 12 agora, e foi justamente esse livro. E eu até me perguntei, né, se não seria um livro, porque eu acho que é um livro que talvez você precise de uma mediação ou de uma introdução, porque ele, na verdade, é um livro que ele não tem tanta ação, a ação demora para acontecer, ele é muito descritivo, né? Não estou fazendo uma crítica, assim, necessariamente, mas eu acho que ele é um livro que ele tem os elementos todos, né? Aventura, mistério, suspense, enfim, mas eu acho que ele tem o enredo, quer dizer, não eu acho que a linguagem, essa prosa meio poética, essa cadência que o livro tem, essa descrição, excesso de adjetivos, né? Eu até anotei aqui uma coisa que eu até queria que as professoras comentassem, né? Como é que foi recebido, porque eu acho que as crianças devem achar que ele tem muita repetição e redundância, é intencional esse livro. Cada personagem que é nomeado dezenas de vezes, sempre com a profissão, né? Você várias vezes repetido, né? Ele tem uma oralidade, é um livro que você poderia perfeitamente ler em voz alta para as pessoas, porque eu acho que ele é intencionalmente, né, adjetivado. Por exemplo, tem uma hora que ele fala assim que ele não diz assim que você ouvia rumores. Ele não fala simplesmente rumores. Ele fala assim: estranhos rumores se ouviam, altos e agudos, vagos e opacos, fininhos e agradáveis, como flocos de neve. Rumores sibilantes, estridentes, sussurrantes, irritantes, chiados, rascantes e agradáveis. Quer dizer, olha a quantidade de vezes. Tem uma hora que ele fala do peixe, que ele repete a palavra peixe N vezes na mesma frase, que quando você lê, tem um ritmo muito intencional, você tem uma repetição que funciona muito. Mas aí eu queria... ele é um livro muito sensorial, né? Você tem uma hora que ele descreve o gato, quando ele toca a primeira vez no gato, aquela coisa tátil, é impressionante a forma como ele descreve. A coisa dos sons, dos cheiros, ele privilegia muito a descrição, né, em torno da ação. Então, embora tenha todos os elementos que atraem o jovem, mistério, aventura, suspense, fantasia, eu acho que ele precisa de uma mediação para o jovem. Não sei, eu queria ouvir as professoras exatamente para saber como é que está sendo recebido, né, pelas crianças. Eli, você quer falar? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Todo mundo me ouve bem? Muito bem. Sim. Ai, que bom. É muita coisa, né? O Mauro começou falando que é um livro que tem muitas camadas
né? E é exatamente essa sensação que a gente teve em sala de aula, no trabalho com esse livro. Eu fiquei ouvindo o que vocês falaram, o Mauro e o Paulo falaram sobre essas personagens que têm essa descrição da profissão, né? E o Paulo falou sobre uma metáfora, assim, e eu penso que, acho que mais do que metáfora, eles me lembram alegorias, e me remete muito ao texto dramatúrgico, né? Porque são legendas, é como se essas personagens elas tivessem legendas, né? Que elas estão encenando um drama ali, né? Um drama moderno, né? Um drama contemporâneo. E as crianças sentiram muito essa questão da repetição. Não só a questão da repetição, mas um outro traço que esse livro tem, que está ligado a essa repetição, que é o fato de muitas vezes ele não trazer respostas, ou pelo menos não respostas como a gente espera num sentido linear, mais lógico, de um enredo narrativo, né? Então, em algum momento final, vai haver uma resposta, né? E essa resposta não vem, né? Me lembra muito, tem um prefácio do Modesto Carone, no livro A Fera na Selva, do Henry James, e ele vai dizer que justamente o drama, a tragédia contemporânea, é essa espera por algo que vai chegar e não se perceber que esse grande momento já aconteceu, já está acontecendo, né? Então, as crianças traziam muito isso, assim, primeiro, por que se repete tanto, né? Por que não se avança num sentido linear, né? E segundo, cadê esse grande momento que não chega, essa grande resposta, essa grande explicação? O clímax. Né? O clímax, exatamente, que já aconteceu, né? Em algum momento ali já aconteceu, e a nossa tragédia é talvez não perceber esse momento, não perceber esse momento do perigo, né? Digamos assim. Ô, Elis, então... não dá para não pensar em Kafka, né? Porque é exatamente o mesmo procedimento de fábula, destituído da narrativa religiosa. Nesse sentido, eu acho que a repetição é uma questão da tradição oral. Na literatura árabe, pelo menos, eu conheço pouco a literatura mais tradicional hebraica, mas eu acredito que tenha também um procedimento de repetição, né? No texto bíblico tem, né? Então, interessante isso. É inspirado nos contos de fadas que ele ouvia toda noite da mãe, né? Uma coisa oral da escuta dele ouvir, né? É uma técnica de contação de histórias, né? Para você lembrar da história, né? E a contação de histórias, ela é repetitiva, né? Você conta a mesma história para a criança antes de dormir todos os dias. É a mesma história, né? Então, e aí quando você pega crianças, você entra em contato com crianças do 6º ano, eles já estão, a partir de outras referências, de outras leituras, eles já estão esperando não mais essa repetição, mas uma narrativa mais linear e mais lógica, que não vem. Pelo Amos Oz não vai vir mesmo, pelo Kafka, o Paulo falou muito bem, pelo Kafka também não vai vir, pelo Henry James também não vai vir, né? Então, é algo que desloca, principalmente comparado com os outros livros que a gente trabalha ao longo do ano. Esse livro desloca muito do lugar comum, assim, eles ficam muito deslocados, eles ficam, eu ouvi demais nas aulas, assim, eles ficam aflitos e não sabem dizer o porquê. Isso é muito interessante, né? Você é professora de literatura, Elis? É isso? Você é professora de literatura? Sim. Certo. Do 6º ano e do 7º ano. Significa que idades? Só para esclarecer para quem não tem em mente. 10 e 12 anos. É uma leitura complexa, né? Para criança de 10 anos, por exemplo, né? Embora sejam leitores muito abertos ainda, né? A gente talvez seja mais fácil do que para nós, às vezes, esse tipo de texto, né? É desafiador. Engraçado, quando eu soube que o livro tinha sido adotado, eu achei que era por causa do bullying, né, que é uma coisa muito evidente no livro, mensagem de tolerância, aceitação, etc.
Mas me parece que não, que nem foi uma questão tão abordada assim, né? Outras questões foram mais tocadas, né? Não sei, Elis pode me corrigir. Eu achei que a escolha tivesse sido por isso, para tratar do tema bullying, mas nem parece que não foi. Não, a gente, na verdade, são muitos temas, né, que a gente aborda, essa relação com a origem. Eu gostei muito que você falou sobre o útero materno, assim, eu acho que essa relação de todas as personagens com uma origem, né, a origem na natureza, a origem materna, enfim, ninho, né, eu acho que isso perpassa o livro inteiro e todos os pequenos dramas que estão ali, né, essa relação com a origem que se perdeu em alguns personagens, estão absolutamente desconectados com uma possível origem, e outros que estão bastante conectados, né? Mas, dentre todas as discussões que a gente fez, a que mais moveu o sexto ano, assim, emocionalmente até, foi essa relação tensa dos adultos com as crianças. Eles questionaram muito, assim, por que os adultos não conversam com as crianças sobre os assuntos. E eles começaram a trazer para a vida pessoal deles, assim, por que os meus pais não conversam sobre esses assuntos? Eles acham que a gente não sabe? A gente sabe. Por que eles evitam falar sobre isso com a gente? E a gente ficou várias aulas falando sobre isso. Foi algo que moveu, assim, mexeu mesmo com eles emocionalmente. Essa relação muito tensa e cheia de segredos, esquisita ali que tem entre os adultos e as crianças, né? Que é bem uma idade que esse problema pega, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, já está naquela corda bamba de saber, será que ela sabe disso ou não sabe, né? De mil assuntos, né? Da vida, né? Eu até perguntei para a Tova sobre, a gente conversou sobre essa questão desse segredo, né, sobre tudo, né, sobre repressão, porque a repressão ela acaba aflorando. Então, por mais que esse trauma coletivo que se abateu sobre essa aldeia faça todo mundo tentar permanecer em silêncio, isso aflora por meio de sonhos, por meio de algumas coisas aqui e ali, porque você não consegue nunca reprimir totalmente, né? E aí ela estava falando assim lembrando que eu falei que tem gente que toca no tema Holocausto relativo a esse livro, se ela concordava, achava que não. Ela falou que ela lembrou assim que os pais do Amos Oz, eles falavam em russo ou polonês, ela não lembra, para ele não entender, de vez em quando. E aí que ele sabia que não estavam falando de sexo e que era sobre o Holocausto. E a própria Tova diz que os pais dela fechavam a porta quando eles queriam ouvir o rádio para ouvir as notícias do Holocausto, porque isso não era, né, assunto de criança, né? Mas não sei se alguém faz alguma associação maior com o Holocausto, né? Porque tem gente que fala disso porque diz do desaparecimento, perseguição, banimento, regresso, né? Essa coisa dessa insistência em negar. E ao mesmo tempo, tem um pai ou uma mãe que fala assim, esqueçamos. E, na verdade, a mãe da Maia fala assim, é melhor que você simplesmente não saiba nada disso, nada. Pois quem não sabe não pode ser considerado culpado e também não se contamina. Só que ao contrário, a gente não pode esquecer, ao contrário, a gente deve sempre lembrar e aprender com o passado, né? Mas não sei se alguém mais tem... O Luiz queria falar, eu acho que o Luiz levantou a mão, não sei se... Eu levantei, mas não queria interromper o raciocínio aí do Mauro. Não, Luiz, pode falar, porque eu mesmo... São muitos temas, né? Então, a gente... Então, eu te pergunto, nada como perguntar sobre livros para um escritor, né? E o Paulo estragou um pouco a minha pergunta, mas eu vou fazer assim mesmo, porque, na verdade... O Amos Oz parece ser um escritor que foi ficando cada vez mais pessimista, mais sombrio, né? Eu não li todos os livros, evidentemente, mas dos livros que eu li, ele começa a escrever muito cedo, em 65, né? E até, curiosamente, 2003, quando ele escreve De Amor e Trevas, ele tem livros ainda com um certo encantamento, né? A Caixa Preta, que a mãe do Paulo citou, A Paz Perfeita, para conhecer uma mulher. Aí ele escreve, em 2003,
são memórias, né? E esse livro que a gente leu é de 2005. Né? Logo em seguida, ele escreve o livro dos fanáticos, né? Depois escreve, até o nosso livro que a gente leu, Entre Amigos. Então, assim, esse pessimismo dele, que foi até o final da vida, eu te pergunto, você não acha que o Naio, o Demon, né, está no papel do escritor, exatamente no papel dele, e eu te explico por que eu estou perguntando isso. No livro anterior que a gente leu, o Entre Amigos, tem um conto chamado... Conto, quer dizer, não é bem conto, porque aquilo é mais uma novela, né, do que um livro de contos, chamado Pai, que é razoavelmente autobiográfico. É um garoto, né, que, inclusive, sofre bullying, um garoto esquisito, que adora ler e que lê particularmente Dostoiévski, Kafka e Camus, né, os 3 grandes autores do Amos Oz. E ele é profundamente rejeitado pelo kibbutz, porque ele é esquisito, ele vem de fora. E o nosso demônio aqui diz o seguinte, no final, se eu não me engano, ele fala, olha, volta lá, e um dia, quando as pessoas entenderem o bem, né, aí a gente traz de volta o paraíso para a Terra. E, de certa maneira, todo aquele sionismo, né, idealista, né, para o qual o Amos Oz convergiu quando vai para o kibbutz, talvez tenha tenha virado uma fantasia, uma imaginação, uma fábula, um folclore, né, até na própria cabeça, na própria imaginação, na própria mente literária do Amos Oz, né? E, portanto, justificando aqui o Paulo falou, né, inclusive lembrando o idiota, né, da coisa. A pergunta é essa, então, né? Se nesse percurso cada vez mais sombrio do Amos Oz na vida, ele não se colocou no papel do demônio que fica com a sua imaginação de um paraíso que se perdeu. Mas é bem provável mesmo, porque você vê, né? O Amos Oz, esse Oz, essa palavra em hebraico, né? Força, coragem, ele adota depois, não é o sobrenome dele. Ele nesse percurso que ele faz da saída da casa do pai para o albergue, ele vai se transformando, inclusive o nome. O Neri, ele não se chama assim, ele se chama, na verdade, Neman. E ele muda o nome dele de Neman para Neri. Na verdade, não é ele que muda, o sapo não consegue, coachando lá, ele chama ele um outro nome, aí vai, os outros animais acabam se tornando... Então, também há essa coisa, né? O Neri também sofre uma rejeição, assim como o Amos Oz, ele faz essa trajetória. E tem gente que vê mesmo uma coisa mais, nesse final, mais desesperançosa mesmo, né? Mais desse amanhã. Mas, não sei, porque realmente, ao mesmo tempo, ele tem essa coisa de pregar por uma reconciliação, né? Tem gente que fala até dessa aldeia como Israel, né, com medo dos vizinhos, mas, ao mesmo tempo, é preciso se abrir, é preciso que o Mate e a Maia voltem, e aí se abram, né? Mas, não sei, acho que é possível sim, acho que faz sentido essa associação dos dois, né? Do Amos Oz, do próprio Amos Oz com o Neri, né? Só uma coisa rápida, antes do Paulinho falar, vou roubar o lugar, furar a fila rapidinho, só porque eu acho que com Camus, Kafka e Dostoiévski é difícil terminar otimista, né? Assim, são autores que destroem, eu acho, qualquer tipo de otimismo, assim. E aí eu fico pensando também que a história do Amos, essa escalada que você falou, Luiz, tem a ver também com a própria história de Israel no começo, né, dessa época. O cenário todo ele se disturba de uma maneira meio impossível, né, quando morre o Rabin, né, tem ali, tudo se fecha, a esperança, né, e talvez até por isso ele tenha precisado recorrer a uma narrativa de fábula, porque anteriormente ele estava falando de história, estava falando de vidas, de memórias, né, isso. Coisas que traziam uma carga muito positiva, mesmo essa energia da criação do país.
que era muito empolgante, assim, né? De repente ficou insuficiente, porque falar agora de Israel passou a se tornar muito mais complicado. Desculpa, Paulinho, eu roubei seu lugar aí. Desculpa também, esse paraíso, né, Paulo, ficou trancado na imaginação do autor, né? Só resta ele escrever, né? Pois é, e eu fico até pensando no Brasil agora, né? A gente que também construiu uma imagem de país tão positiva ao longo do século XX, apesar de tantos problemas, a intelectualidade, os escritores apostavam no futuro do país, Isso. apostavam na nossa identidade brasileira, e hoje está difícil puxar alguma coisa mais positiva, né? Assim, para quem é escritor, deve estar sendo um trabalhão atualmente. O Mauro vai ter que escrever uma fábula também, não é? Competir com essa realidade é difícil. Paulinho, quer falar? Eu quero. Eu queria só destacar também uma coisa que eu vi que me chamou muita atenção no texto, que é bem no final, assim, quando ele fala, eu acho que talvez seja o texto mais bonito, assim, do livro, quando o Neri fala sobre nudez e vergonha, né? Que aí vocês falaram também do Paraíso Perdido, acho que é exatamente essa metáfora também, né? Porque, mas a metáfora também brincando com a história de Noé, que é um pouco contrário, com a história do paraíso, né, do Jardim do Éden, também, mas um pouco contrário, porque na história do paraíso eles perdem, né? Eles quer dizer, seriam né, seria aquele paraíso ainda inicial, né? Mas aí ele questiona a vergonha, né? Ele fala assim: nos acostumaram desde pequenos a ter vergonha de tudo que é verdadeiro e a louvar tudo que é falso. E aí com isso ele vai, e é muito em função da criança, né? Daquilo que desses dois personagens que são infantis, né? Que são que ainda não são tão implicados aí por essas questões que vocês colocaram até do mundo adulto, que vem cheio de normas e etiquetando, e enfim. E eu acho essa fala também, acho que essa fala também para um jovem que está lendo, é uma fala muito potente, assim, muito libertadora, sabe? De pensar por que, né, que a gente fica nessas amarras, né? E a gente abre mão, a gente sente vergonha, né? A gente ridiculariza. E aí também aproveitando, assim, até pela questão do nosso tempo, a gente queria sugerir aqui também da gente já fazer já avançar também para o livro dos Vizinhos, né, que é um livro que traz até, né, a gente falar assim um pouco de uma literatura ainda mais, né, infantil. Na verdade, o Amos Oz, ele não disse que esse livro era para crianças, né? Eu já li uma vez. Fórmula para todas as idades. Que seria um livro para todas as idades. Isso é super interessante também, isso. Mas queria propor da gente já caminhar aí para falar um pouco também dos Vizinhos. Paulinho, eu posso improvisar aqui. Eu imaginei um elo entre esses dois livros. Eu acho que tem uma coisa interessante. Primeiro que eu acho também que a literatura infantil boa não é também só para criança. E esse aí é um livro que tem uma beleza plástica, inclusive, de ilustração. Quem curte ilustração pode se perder nessas páginas, tal. Então é um livro bonito. Eu acho que assim, a gente está falando de paraíso e tal, e falando também de territórios, né? E esse livro fala, eu acho que tem o que me chamou a atenção é o seguinte, que quando ele está numa área externa do prédio, essa área é muito clara, neutra, ela não tem riqueza de detalhes, ela é muito clean. Já o que existe dentro dos apartamentos é exuberante, né? Você tem que é um pouco da imaginação, eu acho, que é um pouco, eu acho que é aquilo que passa pela cabeça de uma criança sobre o que tem no apartamento do vizinho, né? Você imagina que tem um zoológico, que você imagina que tem um circo, você imagina que tem, né, as cores e tal. Então eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa da visão dos animais, só para tentar forçar aqui um pouco a barra, mas fazendo um link entre os dois livros, né? A questão de uma imaginação poderosa, né? Que é um atributo aí de crianças, e aí no caso do outro livro também desses párias, e também nesse caso aqui de alguns vizinhos que são fora da norma, né? Também eu acho que ele fantasia com quem está fora da norma, com quem dentro de casa pode ser fora da norma também, que você, entre quatro paredes, as coisas são permitidas, enfim. Perdoem aí
Não, mas é verdade, porque você tem muito esse contraste, né, da realidade, da imaginação. Nesse livro dos vizinhos, como você falou, que é óbvio, né, as páginas que são a porta do apartamento, a escada, são muito despojadas, minimalistas, realistas, né, brancas. E aí é um cenário muito limpo, que destaca só sei lá, a porta e a menina. Aí quando você vai... funciona meio como um respiro. Aí quando você vai para aquelas páginas coloridas, ricamente ilustradas, cheias de miudezas e detalhes, é um cenário meio onírico e mágico, aí vale tudo, porque é a imaginação da criança, a menina está imaginando. Aí, claro, vale até você estar respirando de snorkel dentro d'água, aceita tudo. No livro do Amos Oz, quer dizer, as pessoas também fantasiam que o Neri é um monstro, um feiticeiro, um demônio que vive num castelo, numa fortaleza, e que, na verdade, não era nada disso, era um jardinzinho. Você tem até um contraste muito grande, que até tem muito isso nos contos de fada, do bosque perigoso, etc., com jardim, que é agradável aos olhos. E foi daí que eu brinquei com o Mágico de Oz, porque eu acho que eu devo ter feito uma associação pelo Oz, porque no Mágico de Oz, no fim das contas, você descobre que o mágico não tinha nada de mágico, era um showman, embusteiro, que enganava os tolos com os truques. E o próprio Neri também não tem nenhum poder, né? Mas na imaginação você cria esse ser, né, mítico, como a própria menina cria na cabeça dela os vizinhos como essas... É aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, a vida dos outros é sempre muito mais emocionante do que a nossa, né? A nossa vida é sempre... E, na verdade, não. Na verdade, todos nós somos multifacetados, somos únicos, temos uma riqueza, só que quem está próximo, né, não vê assim, mas eu acho que sim, dá para fazer um paralelo, sim, porque a vida dos outros sempre parece mais glamurosa do que a nossa, né? E é interessante, né, que vizinhos são aquelas pessoas que estão muito próximas da gente, mas ao mesmo tempo distantes, você em geral não conhece, né? E eu acho que esse livro funciona muito, os vizinhos, porque mesmo por exemplo, minha filha de 11 anos, Alice, que leu, vai fazer 12 agora, que leu o livro do Oz e esse, ela ao contrário de mim, que eu tenho maior interesse pela vida dos outros, eu tenho uma curiosidade absurda, eu quero saber tudo, eu fico olhando o apartamento em frente ao meu e fico pensando assim, eu acho que aquele casal ali que se mudou há pouco, eles são paulistas, ele é do mercado, ele deve ser dono de uma corretora, um apartamento bem rico. Tem janela indiscreta, né? Tem janela indiscreta. Eu acho que ele se mudou de São Paulo para o Rio, porque foi, né, por causa de trabalho, e a mulher é advogada. Com base nos meus conceitos e preconceitos, eu já começo... Que nem quando eu passo ali na orla, eu fico olhando a cobertura e falo, isso aí o dono deve estar envolvido em lava-jato. Eu já começo a projetar meus preconceitos ali. Mas a Alice, minha filha, não tem nada disso. Ela não é assim. O Eric, que tem 9 anos, ele é muito curioso, né? Mas a Alice, mesmo assim, ela ficou presa ao livro porque tem aquele Onde Está o Wally, né? Que no caso, o Wally é o hamsterzinho, você fica nessa caça ao tesouro. Isso atraiu a Alice. E também essa tentar encontrar correspondência entre a caixa postal, entre a caixa de correio e o apartamento. Qual delas corresponde a qual? E também eu falei para ela, será que dentro do quarto da menina, quando ela está deitada, tem todos os elementos de todos os apartamentos, já que a imaginação dela pode estar baseada no que ela tem dentro do quarto? Aí a gente procurou e encontrou tudo menos o vampiro, não tem nada, nenhuma referência a vampiro ali. E a própria riqueza das ilustrações. Então, a minha filha foi fisgada por essa coisa, não tanto pela curiosidade, mas... Que é uma coisa, Mauro, eu acho que essa experiência de você tentar imaginar a vida do outro é uma experiência muito urbana, né, de grande cidade, assim, porque, ao contrário dos outros livros que se passam, um no kibutz, outro numa aldeia, a aldeia você conhece todo mundo, cada um tem um papel pré-determinado, cada um tem, né, quer dizer, você não tem muito mistério, na verdade, em relação ao outro, né? E nesse aqui, não. Nesse aqui, até você me contando, me lembrou um amigo, que é o biógrafo da Clarice Lispector, que um dia a gente estava caminhando pela orla no Rio, e passou uma dessas velhinhas do Rio, assim, encurvadas, com umas compras,
E ele falou, quem diria, né, por exemplo, que essa pessoa pode ser sobrevivente de um pogrom, por exemplo, como era a própria família da Clarice, por exemplo, né, que está aqui nesse lugar tão maravilhoso, o Rio, né? Então, a gente imaginar o passado, imaginar uma vida interior das pessoas, é um exercício próprio das grandes cidades, né? O Amos Oz, quer dizer, que aí voltando para ele fazia muito isso, né? Ele conta, acho que não sei se é no De Amor de Trevas, que ele ia com os pais ou com a mãe assim para o bar, para o café tomar lanche, e aí ele ficava sem ter nada que fazer, olhando as pessoas ao lado, os desconhecidos, e fabulando, imaginando uma história, viravam personagens, como esse cara esses meus vizinhos, que eu já estou fabulando, já estou imaginando uma história para eles, um passado. E na pandemia, né, que você se recolheu mais, ficou ainda mais, você ficou distante daquelas pessoas mais próximas de você, mas ao mesmo tempo você ficou próximo dos seus vizinhos, embora não conhecendo, você fica ali, né, olhando aqui no prédio, que eu não conheço quase ninguém. Outro dia o meu filho encontrou com um dos vizinhos, tinha um cachorro, aí ele ficou fascinado, aí já deixaram ele ir na casa brincar com o cachorro, aí ele falou, pai, embora o apartamento seja do mesmo tamanho, ele falou, pai, o apartamento é tão maior do que o nosso, tão mais arrumado. Então, aí, depois a minha mulher falou, não, é do mesmo tamanho. Ele falou, mas parece tão maior do que o nosso. Parece muito maior. Mas isso é o problema de ter intelectuais com filhos, a gente tem que ficar explicando para eles por que a gente tem tantos livros e tal, é um fardo esse problema. Paulinho, a gente tinha aqui uma especialista em literatura infanto-juvenil, não é? Não seria legal a gente ouvi-la para falar desse livro? Sim, a Márcia Stenta aqui com a gente. Oi, Márcia. Do Oi, pessoal. Infantil do Eliezer também. Tudo bem? Prazer, hein? Tudo bom? Tudo bom. Alegria, prazer, super honrada de estar aqui participando desse papo incrível. Estou sempre aqui como espectadora e hoje a Thelma e o Paulinho me fizeram esse convite tão simpático. Especialista em literatura infantil é muito, mas, enfim, amante, interessada, já entrei no Eliezer, na verdade, há uns 30 anos, realmente contando histórias para crianças, vindo aí de um período de formação na área, mas acabei indo para a pedagogia em outras fontes, mas a gente na educação infantil, eu coordeno, né, a educação infantil do Eliezer há alguns anos, vai fazer 10 ano que vem, e sempre a literatura infantil de qualidade é a base do nosso trabalho todo, né, de todo o projeto pedagógico do Infantil do Eliezer, e os vizinhos está, assim, desde que a gente foi apresentada a história da Inata, a gente se encantou, e é um material que a gente trabalha no contexto de Yom Ha'atzmaut. No período de Yom Ha'atzmaut, a gente tem um projeto que fala de vizinhança. Explica para os góis aqui, pelo amor de Deus, o que é o... Deus. Yom Ha'atzmaut é a data que marca, é o dia que marca o aniversário da independência de Israel, da criação, né? Perfeito, obrigado. Nada. E aí, quando a gente trabalha o conceito de Yom Ha'atzmaut, a gente trabalha essa ideia de vizinhança ampliada, de comunidade, né? Do bairro como vizinhança, e exatamente essa teia de relações que Mauro estava descrevendo de uma forma tão poética, que é a curiosidade, a parceria, a solidariedade, o fazer junto. Então, eu conheço o pessoal da minha rua, e aí a gente passa e se cumprimenta, e o jornaleiro, o dono da padaria. Então, a gente brinca com as crianças de imaginar uma vizinhança, de reconstruir a vizinhança, as ruas do entorno da escola, em maquete. A gente passeia pelas ruas, em períodos anteriores à pandemia, a gente passeava pela quadra da escola, observando o que tem ali, né? Acho que Mauro viveu isso como pai, talvez, não sei se você pegou, né, esse momento com a gente. O Eric fez tudo isso, e eu fiquei todo feliz porque eu tive que escolher alguma coisa para fazer a maquete, ele escolheu uma banca de jornais, e eu fiquei todo maravilhoso. Feliz. A banca de jornais era a minha babá quando eu era pequeno, eu tinha o Orlando, era o jornaleiro, meus pais deixavam ali porque eu ficava o dia inteiro me emprestando as revistas, e eu estava ali seguro, né? Exatamente, a lindeza dessa coisa dos vizinhos, que são os personagens da nossa infância, né? Aquelas pessoas com quem a gente encontra todo dia, e isso vai criando essas primeiras noções de pertencimento. Então, essa história passou a ser uma das histórias que a gente conta no período de Yom Ha'atzmaut, quando a gente tem esse projeto.
vizinhança, comunidade, pertencimento. E aí a gente pensou em quebrar o protocolo aqui numa licença poética hoje, que a gente sabe que a gente não faz leitura e contação de história, mas como a gente está na véspera do Dia das Crianças, a ideia que a gente pensou, muito brevemente, que eu não quero roubar o espaço maravilhoso que vocês estão aí, né, na mediação do debate, então, singelamente, queria contar a história. Vamos ver se vai dar certo, porque a gente pegou o PDF da história para projetar, para apresentar. Não sei se Juliana está aí, que a Juliana ia apresentar para mim, mas ela estava entrando e caindo. Juliana da comunicação da escola. Se ela não tiver, eu vou tentar apresentar o PDF que ela me mandou. Marcinha, estou compartilhando, vocês conseguem ver? Sim, Ju. Oba! Então, a gente vai contar e eu vou ensaiar aqui uma narrativa com o tom bem lúdico que a gente usa para contar para as crianças e depois fazer uma observação muito breve, pontual. Podemos ir, Ju. Então, os textos e ilustrações são da Einat Sarfati, que é autora, uma ilustradora israelense. Então, vamos lá. O meu prédio tem 7 andares. E aí, como vocês falaram, né? A externa da história, né, que é o contexto, é essa coisa limpa, clara. E, Márcia, só uma dúvida, que eu fiquei me perguntando por que 7 andares, esse é exatamente 7. Eu fiquei me perguntando, bom, é um prédio que eu imagino que não tem elevador, ou talvez tenha, mas a menina prefere ir pela escada para poder imaginar. Eu pensei, mais do que isso, seria muito para uma menina subir a escada, 7 andares, se foi só por isso, ou se tinha alguma coisa especial. Porque eu senti falta, por exemplo, de um apartamento referente ao espaço sideral, que a menina tem muita referência ao espaço. Que maravilhoso. Meu filho é apaixonado por coisas espaciais, ele tem planetas, e é uma coisa que as crianças adoram, tanto dinossauros como... Verdade. Por que não incluir mais um apartamento referente ao espaço sideral? Aí eu falei, será que 8 ficaria muito para a menina subir? Não é? Poderia ter 10, né, 11, 12, 13, enfim. Eu tenho um chute, posso dar um chutar? Claro. Vai, eu acho que assim, ou eu não conheço Israel, então pode ser ou é um tamanho típico de prédios em Israel, talvez. Por exemplo, Paris tem aqueles prédios de 6 andares, né? Todos quase têm 6 andares ali, né? Ou então o número de páginas do livro é que determinou isso, porque livro infantil tem um número de páginas muito fixo, né? Geralmente 48 páginas, 30, são números bem, por questões industriais, são bem rígido isso aí. Pode ser que para contar a história ele tenha precisado contar em 7 partes, assim. Olha, são palpites, hein? Tudo pode, né? Um dos encantamentos da literatura infantil, né? E alguns especialistas em literatura infantil brincam que a literatura adulta é só para adultos, a literatura infantil é a literatura para todo mundo, né? E assim, e tem isso que a gente estava falando do Amos Oz, são tantas camadas possíveis de interpretação e todas são válidas, né? Porque assim, tem 7 dias da semana, 7 pode ser alguma coisa em torno da idade da menina, pode ser realmente um tamanho bom de número de andares. Tem uma coisa engraçada que cada andar tem um apartamento. Isso é que me chamou a atenção mais do que os 7 andares. Como que cada um, né? E aí, assim, 7 é um número que é simbólico de tanta coisa, né? A criação do mundo, dias da semana, tem uma coisa de um ciclo que, para a rotina da criança, é muito importante. Então, não sei, eu acho que todas elas são importantes. E a ideia de que cada um de nós pode ir pintando 7, boa. Pintando 7, muito bom. E assim, tem uma coisa de que aí cada criança, ao ler o livro, vai criando os seus próprios andares com seus próprios mundos, porque uma coisa que me bate é que atrás de cada porta tem um mundo inteiro, né? Fantástico, assim, cabe um mundo todo, então poderia ter o espaço e poderia ter tantas outras coisas. Mas, enfim, aí ela vai entrando no prédio. Cada andar tem uma porta um pouquinho diferente, já essa magia da coisa das portas completamente, né, uma nada igual à outra. E aí, deixa eu ver se comeu o... A primeira porta é cheia de fechaduras. Alguém até comentou, mas por que as fechaduras estão do lado de fora? Não deveriam estar do lado de dentro? Né? Aí são as licenças poéticas que a gente está falando. Metáforas, exatamente. Esse é o apartamento dos ladrões. Eles amam tesouros e relíquias bem antigas.
Sensacional, né? As figuras, gente, e sempre uma festa, né? Próximo da segunda porta, há sempre pegadas de lama. As pistas, né? Os indícios, os fragmentos, né? Os símbolos de cada casa. E aí vem é a casa do velho caçador e do seu tigre de estimação. Aí a porta vermelha. A porta vermelha é a que tem uma roda apoiada ao lado. E aí você vai também chamando, através dos símbolos, para a criança já fazer hipóteses de significados possíveis, né? O que será que essa roda indica? Atrás dela mora uma família de acrobatas. Eles passam o tempo buscando formas de melhorar seu espetáculo. A quarta porta está sempre com luz apagada. Por que será? Porque esse é o apartamento do vampiro. Sensacional esse vampiro com uma coisa meio fashion, né? Com os modelos, com roupas e tal. Enfim. Aí vem a porta amarela. A quinta porta tem cheiro de peixe em conserva. Aquela coisa judaica. Mas é porque ali moram o pirata e a sua amada. E aí aquela coisa, né? Dele ali com o snorkel no fundo do mar, que o Mauro comentou. A amada dele é aquela sereia maravilhosa. Quando eu passo pela sexta porta, eu sempre paro e fico ouvindo a música incrível que vem lá de dentro. A gente quase que ouve o ritmo, né? Olha que maravilha, uma festa. E no livro são páginas duplas, né? A gente está vendo elas aqui sozinhas. Eu não sei se apertando aquele quadradinho ali, se elas não ficam duplas. Será? Eu tenho ele aqui comigo. Não é. Olha só, fica dupla, porque aí tem essa, né? Mas peraí, mas acho que cortou, desculpa. Acho que meu pop está errado. Fica assim, né? A gente visualiza no livro assim. Enfim, mas o livro ele tem a página dupla que enche os olhos também. A família de músicos que mora ali comemora o aniversário de alguém pelo menos uma vez por semana. Quer dizer, aquela festa que não para nunca, né? Atrás da sétima porta moro eu com os meus pais. Aquela família normal, né? Então eles são tão sem graça. Pai e mãe são sinônimos de chato, né? Pai e mãe é sinônimo de chato. Mas eu os amo. E eles me amam também. Então é aquela coisa, é o simples, né? Aquela coisa chatamente normal, mas que é o meu casulo, né? E para finalizar, não quero me estender em análise, devolvo a bola aí para vocês, mas é essa coisa que Mauro chegou a comentar, que é os significados socialmente validados ainda não cristalizados, né, na imaginação de uma criança. Então, ali, ela olha apenas com a curiosidade, com o interesse, com a fantasia, e, né, com o voar da imaginação, sem estereótipos, né, sem conceitos, né, pré-formados e tal. Então, ali para ela, o ladrão, o vampiro, o pirata, a sereia, todos fazem parte de um divertidíssimo mundo da imaginação criativa e muito mais interessante do que os pais chatos, porque são muito normais, né? Mas o amor está lá. É isso. E é uma imaginação sem filtro, onde cabe até o politicamente incorreto, porque no circo ali tem os animais. Os animais, em tese, você não se deve ter animais, né? Mas mesmo assim, na imaginação infantil. Totalmente, assim como os ladrões, estão lá, curtindo a vida do doidado, né? Glamorizados, né? Exatamente. A Laila gostou, Paulinho? Mais uma geração da família, hein? Mais uma geração. Ela ficou perguntando, cadê o Zig?
Claro. Não. É engraçado que nas páginas em que aparece a menina na escada, aquelas páginas mais brancas, etc., eu acho que ele só aparece na hora dos vampiros, que está tudo escuro, aparecem 2 olhinhos brilhando assim. Eu acho que foi o único lugar onde eu encontrei o Zig que não era dentro do apartamento, foi nessa hora, né, que aparece os olhinhos ali brilhando, né, ali embaixo. Que isso sempre funciona, né, de onde está o olho. Legal, gente. A gente vai estar se aproximando agora já do final da nossa conversa. Queria saber se mais alguém quer fazer algum comentário. Márcia, obrigado pela sua, enfim, brilhante interpretação e é super legal. Eu acho que tem uma coisa também que ela sempre acha que os apartamentos são quartos de criança, né? Na verdade, porque parece até que ela não saiu do quarto, né? Exatamente. O quarto dela é que é... Todos esses personagens... Tem tudo aquilo que está nos apartamentos está lá dentro. Por isso que eu fiquei junto com a Alice tentando encontrar todas as referências aos outros apartamentos dentro do quarto dela. Isso, eu acho que é o jogo mesmo. Eu acho que é o jogo do... Eu acho que é intencional. O vampiro não tá, eu acho que vocês não encontraram. Eu acho que tem uma brincadeira de fantasia e realidade total ali, assim. Esses são os apartamentos que ela imagina. Sim, assim, é o meu mundo, é o meu prédio, da minha cabeça, assim, né? Então tudo cabe no quarto dela, tudo cabe na cabecinha, na imaginação dela. Né? Exatamente. Mas, Paulo, eu queria fazer um comentário. Por favor. Em algum momento se falou que talvez o livro do Amos Oz não fosse um livro para crianças, né? Então, acho que Luísa falou, não daria para os meus filhos, é meio assustador e tal. Mas na escola a gente comenta muito que em educação você pode ter muitos métodos reconhecidos, mas você tem basicamente 2 teorias que dão suporte para toda a atuação da escola. Ou você vai numa linha que considera que a criança tem que estar pronta para receber determinados conhecimentos, ou você vai numa linha que aposta que o desafio vai produzir o desenvolvimento, né? E a gente sempre busca atuar nesse desafio. Então, mesmo reconhecendo, né, Elis, professora querida aqui presente, que quando você apresenta uma história dessa, cada criança vai conseguir ler aquilo que for possível para ela num determinado momento, o nosso papel é produzir isso, colocar em contato, fazer uma boa curadoria, trazer obras interessantes, instigantes, complexas, né? Porque uma suposta simplificação é menosprezar a capacidade das crianças de responderem de uma forma inteligente ao mundo, sabe? Então, sem a pretensão de esgotar a complexidade de qualquer obra, mas sempre oferecendo literatura da melhor qualidade, né, Márcia? Eu acho que isso desde bebês, não? Desde bebês, eu não poderia concordar mais com você, Thelma. Eu acho que os temas mais sombrios e mais assustadores, a gente acredita que é mais importante trazê-los dentro do universo fantástico da literatura. Nada seria pior e mais angustiante e assustador do que não tocar nesses assuntos, porque quando a gente traz eles no universo simbólico, a gente dá mais ferramentas para as crianças elaborarem simbolicamente, né, assim, e poderem lidar com os próprios medos e botar palavra, né, dar corpo, dar forma aos próprios receios, angústias e medos, e a gente acredita na potência da literatura exatamente por isso, na mesma medida da potência da palavra, né? Assim, e poder botar em palavra e falar, dar forma aos nossos medos é uma das coisas mais reconfortantes na formação de crianças e adolescentes. É até mesmo um treino para a gente lidar com questões da realidade, como, por exemplo, o Holocausto, como foi dito aqui, ou então a Covid, né? Assim, aposto que é um dilema atual das escolas, pelo menos das meus filhos, como informar as crianças sobre o que está acontecendo, em que medida informá-las, em que nível de profundidade podemos falar sobre elas, né? E a literatura nos treina para isso, né? Exatamente. O Nelson Rodrigues, ele até disse, né? O personagem é vil para que não o sejamos.
Isso. Né? Aí ele fala, Madame Bovary trai e muitas senhoras na vida real deixam de fazê-lo. Exatamente. Né? Aquele humor dele, enfim, mas é uma forma de treinar a gente para emoções da vida real, né? E a gente Elis, rapidinho, a gente sabe que para a criança nada é mais angustiante do que o não dito, né? E a literatura diz. Isso. É isso. Boa. Obrigada, Alfredo. Passando a palavra para a Elisa aí, que levantou a mão, né? Não, só queria acrescentar que, na verdade, eu acho que dar aula para o sexto ano, especialmente a aula de literatura, devia ser uma experiência que todo mundo deveria passar, porque a gente se surpreende muito, né? Primeiro que a capacidade de compreensão deles é complexa, profunda e muito rica, e segundo, que, especialmente com esse tipo de livro, como foi o De Repente nas Profundezas do Bosque, é um livro muito sensorial, né? Isso foi dito até aqui, né? Ele causa muitas sensações na gente. E, nesse sentido, as crianças entendem aonde o Amos Oz quer chegar melhor do que a gente. Porque eles são mais intuitivos, eles sentem mais, eles são muito mais intuitivos, assim, então... quando eles dizem, não, eu estou sentindo um estranhamento, eu estou sentindo uma angústia, eu estou sentindo algo que eu não sei dar nome, né? Eu acho que essa era a intenção do Amos Oz, né? Fazer essa máquina de sentir, assim. E aí, nesse sentido, eles estão mais bem preparados do que a gente, eu diria. Ô, Elis, sabe que a gente tem na 451 essa sessão que chama Leitura de Carteirinha, que são resenhas de jovens, e eles são impiedosos, são os melhores resenhistas que a gente tem, porque realmente entendem tudo claramente e não tem rodeios para dar opinião. E a gente também tem até aqui presentes hoje, se não me engano, pelo menos 2 alunos, não sei se ainda estão aqui presentes, mas seria legal encerrar ouvindo eles. Muito legal. Mas o Luiz levantou a mão aí. Luiz, quer falar? Quero sim, um segundo, porque a conversa hoje foi ótima, mas eu acho que serviu, acima de tudo, para mostrar com a Márcia, com o Paulo, com a Elise, com a Thelma, que o Eliezer é, de fato, uma escola extraordinária. Vale o registro. Não tem a menor dúvida, o trabalho de literatura que é feito na escola é de dar vontade, sim, Eliezer para todos, entendeu? Eu acho que era o que a gente precisava ter no Brasil. E o Bruno também, esqueci do Bruno, mas vale lembrar o Bruno que ele fica quietinho, mas é importante também. Muito bem, gente, parabéns a todo mundo que proporciona, que trabalha há tantos anos, é um trabalho sólido, visivelmente que não começou ontem, né? É uma coisa que tem história, que tá rendendo frutos. Eu fico muito orgulhoso de, aqui como caçula dessa equipe de literatura aqui, poder trabalhar com vocês. A Ana Vieira, estou encantada com os professores. Pois poder estar nessa experiência de trocar com os professores é muito legal. Eu queria agradecer a Elis, a Márcia, ao Paulinho, ao Bruno, a Thelma, ao Lanhas, que não está presente, porque motivos muito mais do que nobres. E agradecer à escola pela interlocução de alto nível que a gente tem aqui. Temos o Rogério, será que o Rogério quer falar? Ou será que ele está aí ainda? Eu acho que o Rogério saiu, mas o certo. Tom está aí, quer falar? Tom, você acho que não me lembro de ter te conhecido aqui no clube ainda. Ótimo, Tom. Tom é do 6º ano, leu o livro também. Pronto, então vamos encerrar com você, Tom. Tá por aí, Tom? Quer falar? Ô, Paulo, tem gente perguntando no chat se já temos a indicação do próximo clube, tá? Depois, se você puder. Temos. Aliás, eu queria até lembrar vocês que, para quem não comprou o livro, os livros de hoje, a Editora Companhia das Letras, que também é o grupo ao qual pertence a Zahar, oferece um desconto aqui para a gente, tá? Então, é só utilizar o código, eu acho que é Eliezer451, não sei se a Ashley está aí ainda, que ela pode passar para a gente o cupom de desconto, tá lá. E aqui é o nosso próximo livro, O Inferno dos Outros, do Davi Grossman, tá? Um livraço, um grande escritor também, então a gente prossegue a nossa pauta. Agora, vocês percebem que a gente está criando uma narrativa, né, gente, com os nossos livros, né? Visitando autores clássicos. A gente teve 2 encontros dedicados ao Keret, 2 encontros dedicados ao Amos Oz. Tivemos poesia,
agora vamos para o grande autor, Davi Grossman, né? É Davi, né, que se diz em hebraico, certo? Não é David, Davi. né? Certo. Perfeito. Então tem 25% de desconto quem quiser comprar. E é isso. Agora o Tom tá aí? Tá pronto para falar ou não? O Tom saiu da reunião. Ah, saiu. Que pena. Foi só falar o nome dele, ele, ó. Da próxima a gente faz aí uma Fugiu. sabatina especial. Não deixa. Queria, aliás, dizer aqui que, da minha parte, pelo menos, o Mauro Ventura passou na prova oral. E olha que eu só falei assim uns 20% do que eu anotei. Mauro, adorei a história dos vizinhos, Mauro. Achei que eu tinha essa mania, viu? Mas, enfim. Qualquer hora eu te mando uma música de um grupo paulista que também cria narrativas para os vizinhos que eles observam da janela. Mando lá para você. Tem um livro bem legal da Companhia das Letras também, das letrinhas, chamado Vizinho Vizinha, que se passa no Rio de Janeiro. E é do Roger Mello. Graça Lima. A Graça Lima e a Mariana Massarani. Mariana Massarani, a gente também trabalha ele no projeto. Esse livro é super legal. Eu editei esse livro. Então, que legal. Eu trabalhei com a Mariana há muito tempo. Mariana é maravilhosa. Estamos na vizinhança, então. Legal, pessoal. Então, muito obrigado pela presença e a gente se vê no próximo encontro para falar do Grossman. Obrigada pelo carinho, viu, Luiz? Obrigada a todos aí. Um beijo. Mauro, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Bilbinha, você também está aqui, Bilba. Boa noite, querida. Muito obrigado a todos. Valeu, obrigada também. Obrigado, pessoal. Um beijo, boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Acabou. Você só apareceu depois, Bilba, senão eu teria falado o seu nome. Eu estava na aula de Torá. Sua linda, é Passou verdade. de ontem para hoje. Bilba, não era com aluno, mas era parabéns! Eu soube da sua aprovação para o mestrado. Que massa! Conta tudo, Bilba. Já teve a primeira aula? Começou ontem. Mestrado em? Educação judia. Olha, parabéns. Qual a instituição, Bilbinha? Universidade Hebraica. Olha só que chique, gente. Devia ter falado isso no início da reunião. De Jerusalém. Estou indo amanhã. Agora que abriu, a gente vai, né, Paulinho? Parabéns, Bilba, Paulinho. Paulinho também? Também. Seus dois lindos. Quero a bibliografia, tá? Tá. Em hebraico, tem que fazer o TOEFL para... Em hebraico, não. Em inglês, ok. Em hebraico, não vem, não. Resolveram isso do TOEFL? Tá bom. Como é que você resolveu isso do TOEFL? Pagamos a inscrição, vamos fazer. Tá. Estou estudando. Certificando, né? Gente, um abração para vocês. Eu vou sair. Tchau, Paulo. Obrigado. Querido. Boa noite. Tchau, Obrigada boa noite. por mais uma. Obrigado a vocês. Obrigada. Adorei também. Obrigado. Parabéns, Bilba e Paulo. 2 mestres em breve aí. Muito em Educação Judia. Tá bom? Marcinha, amei. Também. Adorei participar. Foi delícia.